Oi, pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, agora ficou fácil, né? O problema é deduzir limite de detecção. Depois que deduziu, para a gente entender o limite de quantificação é muito mais simples, tá? Então, porque a fórmula ela é meio que derivada, né? Os argumentos são os mesmos, para deduzir a fórmula do limite de quantificação. Então, antes de irmos para as fórmulas, vamos definir o que é limite de quantificação. Olha lá, representa a menor concentração da substância em exame que pode ser medida, ou seja, quantificada, utilizando um determinado procedimento experimental. Quando a gente pensa que representa a menor concentração da substância que pode ser medida e quantificada, a gente está pensando em fazer isso com boa exatidão e precisão, certo? Então, vamos aqui para a fórmula para você entender. Olha lá. Limite de quantificação, o famoso LQ, ok? Qual que é a fórmula para quantificar LQ, né? LQ é igual a 10 vezes o desvio padrão do branco, tá? Medido várias vezes, mais de 7 vezes, dependendo do lugar que você vai trabalhar, pede para medir 20 vezes, dividido pelo coeficiente angular. A dedução dessa fórmula é muito parecida com a dedução da fórmula de LD. Os argumentos são muito próximos, são muito parecidos, aliás. LD igual a 3 vezes S dividido por A, né? Então, o porquê que tem o A aqui, o argumento é o mesmo, o porquê da medida do branco, o argumento é o mesmo. E aqui, olha, da mesma forma que o LD, existe uma variação para esse fator de multiplicação, que pode ser 3, pode ser 2, pode ser 3,3, aqui também você pode encontrar uma certa variação na literatura. Se eu não estou enganado, eu já vi cálculo de LQ utilizando o fator de 5 aqui, certo? Mas o mais comum é a gente usar o fator de 10. E aí, obviamente, que o argumento é o mesmo, né? Ah lá. Então, você tem as medidas para o branco, que teoricamente você tem a completa isenção do meu analito. As medidas do meu equipamento, elas flutuam. Então, se eu tenho 2 S's, né, eu tenho 92% da minha área da gaussiana, se eu tenho 3, se eu tenho 3,3, está ótimo, né? Eu já estou muito provavelmente fora da minha gaussiana, então 3,3 vezes S, eu já estou efetivamente trabalhando com uma medida que eu estou conseguindo, que é uma concentração mínima detectável, né? Agora, no limite de quantificação, eu multiplico o desvio padrão do meu branco por 10 para garantir que esse valor esteja bem fora da gaussiana. Eu multiplico por 10 para ele deixar ele bem fora, né? Então, aqui eu vou ter e aí eu divido pelo A para me dar direto em concentração, ou me dar direto na unidade do eixo X, né? Então, o fator de 10 é para garantir que esse meu limite de quantificação esteja bem fora do meu branco, bem longe do meu branco e bem longe também do meu limite de detecção, né? Perceba que esse fator ele tem um certo tom de arbitrariedade aqui, né? Mas eu creio que o 10 é um valor bem adequado. A maioria dos artigos, dos livros, eles trazem o 10 aqui para quantificar, né? Para você mensurar o limite de quantificação. Tudo bem? Então é babinha, ó. Então quando eu tenho lá uma curva analítica, né? Uma curva de calibração a partir dos dados da calibração, então eu passo o branco, né? X,
Y, né? Aqui é ppm, por exemplo, em função da absorvância. Eu passo o branco, que é 0 ppm, eu passo um negócio que é 10 ppm, 20, 30. Então eu tenho a minha curvinha de calibração aqui com o meu sinal analítico, né? Então o meu branco, o sinal dele está aqui, ó, né? No processo de validação eu passo o branco muitas vezes para calcular o limite de detecção e de quantificação. O desvio padrão dessa medida do branco vezes 10 vai me dar um limite de quantificação. Então o branco está aqui próximo de zero, não é isso? Próximo de zero. Um pouquinho depois do branco, 3 vezes o desvio padrão do branco dividido por A me dá, eu tenho um LD, né? Que é multiplicado por um fator de 3. O LQ, ele vem um pouquinho depois, que ele é multiplicado por um fator de 10. Tá? Então, ó, o argumento da dedução da fórmula é o mesmo. Não vou fazer de novo. Só que eu multiplico por um fator de 10 para garantir que esse limite de quantificação, né, que já vai sair direto, nesse caso em ppm, né, já esteja bem longe de concentrações muito baixas, né? E aí eu consigo, a partir desse ponto, ter uma boa precisão e uma boa exatidão nas medidas. Então, se eu passar, por exemplo, uma amostra que está numa concentração bem próxima desse limite de quantificação que eu determinei teoricamente, né, eu espero encontrar uma boa exatidão e uma boa precisão nas medidas dessa amostra. Tudo bem, gente? Tá claro, então, o que é limite de quantificação? Tudo bem? Ó, tem uma certa arbitrariedade na escolha desse número. Esse número, quanto maior for eu botar ele aqui, quanto maior eu botar, maior precisão eu vou ter. Porque eu vou trabalhar com concentrações maiores e aí, obviamente, que o meu equipamento vai se sentir mais confortável para fazer análise, né? Ele vai enxergar melhor, né? Vocês lembram que o espectrofotômetro de UV-Vis, ele meio que enxerga, né? Ele enxerga o analito, tá? Então, quanto maior a concentração, lembra daquela analogia que a gente fez em sala? Em sala não, né? Analogia do suco, né? Quanto mais diluído é o suco, menos eu enxergo ali, ó, a corzinha dele. O equipamento funciona parecido. Tá bom, gente? Todo mundo então entendeu como é que eu calculo o limite de quantificação? Aqui agora eu estou usando os mesmos argumentos do limite de detecção, só que eu uso um fator maior para garantir que o meu equipamento fique confortável na análise e que eu tenha boa precisão e exatidão na medida aqui. A partir desse ponto de 10 vezes o desvio padrão do branco, eu consigo bons resultados. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos resolver o negócio na prática. Olha lá. Vamos resolver um exercicinho. Então, calcule o LQ para o experimento abaixo. Um técnico químico fez a determinação de chumbo no sangue. Para isso, ele preparou a curva de calibração, obtendo um coeficiente linear e angular. Para o cálculo do LQ, ele fez 20 repetições no branco de calibração. A resposta do equipamento para essas 20 medidas foram... tá aqui, ó. Putz, agora vai dar trabalho, né? É claro que eu não vou fazer, eu vou deixar isso daqui para casa. Eu não vou fazer, não. Se vira aí. Bota isso aqui na calculadora, que você fizer na mão, você vai demorar 6 meses. Bota na calculadora ou no Excel, se você preferir. Tudo bem? Olha lá a ferramentinha de desvio padrão do Excel para calcular, ou da calculadora. Se quiser fazer na unha também, pode fazer. Pergunta, qual que é o LQ do equipamento? Tá? Aqui, gente, você pode fazer o seguinte, você vai calcular o LQ e calcula o LD também. Calcula o LD, calcula o LQ e calcula a faixa ótima de trabalho. Tudo bem? Então, só que para calcular a faixa ótima de trabalho, eu vou ter que te dar alguns dados a mais, tá? Eu vou inventar esses dados agora. Vamos lá. Então, esse aqui é o exercício 6. Vamos equacionar aqui para facilitar a tua vida na resolução. Olha lá.
Então, o técnico químico fez a determinação de chumbo no sangue, para isso ele determinou a curva de calibração. Então, ele fez lá, ele preparou uma curva de calibração, onde ele passou chumbo, né, várias soluções padrões de chumbo, né, o branco e tudo mais, só que ele não detalhou nada disso, né? Ele não me deu os dados, não me deu o equipamento que ele usou, nada disso. Mas ele falou o seguinte, a partir desses dados da calibração, ele construiu uma curva, certo? Uma curva de calibração, daqui eu cheguei nisso, e ele me deu os dados suficientes para calcular a equação da reta, né? Para eu dar a equação da reta. Y é igual a AX mais B. E aí ele falou que o coeficiente angular, que é esse aqui, é 30,5. E o coeficiente linear, que é esse aqui, é 0,345. Então, a equação da reta é y é igual a 30,5x mais 0,345. Muito bem. Isso aqui é importante porque eu vou usar esse valor no cálculo do LQ. Então, LQ é igual a 10 vezes o desvio padrão do branco dividido por A. LQ é igual a 10 vezes o desvio padrão do branco. Você vai fazer o desvio padrão daquelas medidas lá, 2,21, 2,22, 2,22, 2,21. Faz o desvio padrão. Quanto que dá? Não faço a menor ideia. O A eu tenho, que é 30,5. Certo? Como ele não deu unidade de medida de nada, aqui, nada, então o LQ vai sair sem unidade de medida. Mas eu sei que a unidade de medida dele é a unidade que vem aqui no eixo X. Tá? Tudo bem? Muito bem, você pode aproveitar e fazer o LD também. O que é LD? É 3 vezes S dividido por A, né? Então, o LD vai dar 3 vezes o desvio padrão daquilo tudo, dividido por 30,5. É claro que o LD vai dar um valor menor do que o valor de LQ. Claro, né? Ó, aqui está o valor do branco, aqui está o valor do LD, e aqui um pouquinho depois está o valor do LQ. Essa concentração é a concentração LD, é o limite de detecção, é a concentração mínima detectável, né? Só que essa medida não é confiável. Ela flutua muito, porque ela está numa baixinha concentração. Já a LQ, como o fator multiplicado é por 10, já é uma medida com boa precisão e boa exatidão. Então, daqui até o último ponto da calibração, é a minha faixa ótima de trabalho. FOT. Ou faixa linear de trabalho. Tá bom? Então, eu quero o FOT também. Você vai dar a faixa ótima de trabalho para o tio. Para isso, você precisa do último ponto de calibração. Tudo bem? O último ponto de calibração, porque o LQ você vai calcular, né? O LQ vai sair daqui, ó. Né? Vai dar um número aqui. Então, a minha faixa ótima de trabalho é do valor de LQ até o último ponto de calibração. Tudo bem? Aí, para isso eu preciso de uma unidade de medida aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui foi construído no espectrofotômetro, tá? Vamos inventar. Então, tá faltando dado aqui para você mensurar o FOT para o tio. Então, vamos pensar aqui que é a absorbância e aqui é ppm, tá? Beleza? Lá, é só uma invenção do tio aqui agora. Então, como é que vai sair a unidade de medida de LQ? Vai sair em ppm. Como é que vai sair a unidade de medida de LD? ppm. Tá? Você pode fazer aqui a análise dimensional para você ver bonitinho como é que faz. O FOT é do LQ, então vai dar LQ, um valor de LQ em ppm, até
aqui, ó, vamos pensar que o último ponto da curva foi 40 ppm. Então, eu passei o padrão de 40, padrão de 30, padrão de 20, padrão de 10. Tá bom? É assim que a gente vai fazer. Então, a faixa ótima de trabalho vai ser de tantos ppm até 40 ppm. Certo? Gente, todo mundo entendeu o que é limite de detecção, o que é limite de quantificação, o que é faixa ótima de trabalho. Tá claro isso aqui? Bom, então esse daí é o exercício 6, vai ficar para casa. Exercício 7. Aí, ó, outro exercicinho. Na espectrofotometria, medimos a concentração de um analito com base na absorvância de luz. Para determinarmos o LD e o LQ de um método analítico, passamos 8 brancos que produziram os seguintes valores de absorvância. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, perceba que a medida de absorvância para o branco ela é bem pequenininha, ó, e ela flutua bastante, né? Então, ó, foram 8 medidas. Lembra que eu falei para vocês, a literatura costuma dizer para a gente que para calcular LD e LQ, a gente precisa ter 7 medidas ou mais do branco, tá? Eu acho que dá para pensar isso aí até com aquela tabelinha da gaussiana, das áreas e tudo mais, grau de liberdade, dá para argumentar para mostrar por que 7 é um número interessante, mas nós não vamos fazer isso aqui agora não, porque é ensino remoto. Vamos descomplicar, tudo bem? Então, a partir desses valores, calcule LD e LQ, certo? Dá para calcular os dois. Beleza? Ele não deu a unidade de medida do eixo X aqui também não, né? Ele não deu. Vamos pensar que a unidade de medida do eixo X é ppm, tá? Ah, mas precisa do coeficiente angular. Ficou faltando. Coloca aí que o coeficiente angular é 10. Pronto. Faltou dado aqui no exercício. Coeficiente angular, 10. Tá bom? Então esse aí vai ficar para casa. Bom, último parâmetro da calibração, não, da validação de métodos analíticos é a sensibilidade. Esse aí vai ficar para depois. Vou parando o vídeo por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.